Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no JP Podcast para falar sobre mudança de mentalidade, trazer até essa palavra agora, metanoia. Alguém já escutou? Então eu já vou pedindo que possa me seguir, dar aquele like, compartilhar com os amigos, compartilhe com a família, compartilhe com o pessoal do trabalho e principalmente se inscreva no meu canal e eu quero saber dos comentários o que é que vocês acham desse podcast. Estou com um convidado aqui incrível. Ele vai falar um pouquinho sobre ele. O nome dele é Rogério. Então, assim, Rogério, seja bem-vindo ao JP Podcast. Obrigado. A gente falar um pouquinho, o pessoal conhecer também um pouquinho sobre você. Então, já vou desde já agradecendo a sua presença e dizer, fique à vontade que você se apresente para as pessoas. Eu já tô em casa, já tô Fique à descalço, já tô vontade. pisando no chão. Bom, meu nome é Rogério, eu sou representante comercial e também, o que a gente já conversou aqui, né? Eu estou pastor. Faço parte da comunidade Revolução da Graça, o pessoal deve estar aí nos comentários. Uma das coisas que a gente estava conversando aqui, né? Tava falando sobre isso, metanoia. Isso, Isso pro cristão é uma palavra base, né? Mudança de mentalidade. perfeito. Esse é o versículo de, se eu não me engano, Romanos 12:2. Não se conforme com esse século, mas transforme ele pela renovação da sua mente. Gabriel Pensador, inclusive, fala isso. A mudança de mente muda o mundo. Com certeza. Cara, essa frase deveria ser uma frase de cabeceira, né? A mudança da mente muda o mundo. Quem você pensa que você é quem você de fato vai ser. Perfeito. Cara, É isso aí. Então, quando eu trago a mudança de mentalidade, pessoal, é isso aí. Por quê? Porque talvez você ainda não exista. Por que eu não existo, Jutani? Se eu trabalho, se eu pago minhas contas, eu subo, eu desço, eu durmo, eu acordo. Mas é isso aí mesmo. Porque talvez você esteja vivendo uma vida que não é sua. Você vive uma vida ao qual alguém determinou para você desde a sua infância. E você não vive ainda realmente o seu eu, o que o seu inconsciente junto com o seu ego predetermina para você. De você dizer assim, ah, olha, eu sou de tal maneira e eu vejo no outro algo que a gente está sempre projetando, mas dizer assim, mas o que o outro acha de mim não me representa. E o que eu estou trazendo para você agora é para te dizer assim, para você sair da dependência emocional, não, porque tem pessoas que vivem para agradar, ou de repente ela tem medo de perder. Então, qual das duas polaridades você se encontra? Ou você tem simplesmente medo, não quer desagradar? O que é que você acha sobre isso aí, Rogério? dentro do convívio cristão, a gente acaba se deparando muitas vezes com essa predisposição para algo. Você tem pessoas. Eu canto bem. Nossa, você é o cantor da igreja. Você é o levita da igreja. E às vezes a pessoa vai crescendo com esse pensamento: não, eu sou cantor. Eu sou levita. Ou você fala bem com outras pessoas: não, você é o pastor. E desde criança você vai escutando aquilo e aquilo vai se tornando verdade absoluta na sua mente. E é engraçado como muitas vezes, no meio desse processo, a pessoa começa a se perguntar: quem sou eu de fato? Eu sou o cantor ou eu canto bem? Eu sou o pregador? Eu sou o pastor? Ou eu simplesmente sou o que sou? Isso é muito importante, a gente entender quem somos, para onde vamos ou o que queremos, né? Porque senão a gente acaba vivendo exatamente o que você falou. Nós passamos a viver vidas que não são nossas. Desde os meus 11 anos, mais ou menos, eu escuto: você é pastor, você é pastor. Eu precisei passar pelo meu processo para entender. De fato, eu estou isso, eu sou isso. Eu aceito isso como condição para minha vida, mas por que eu aceito? Porque as pessoas repetiram? Ou porque eu entendo que eu sou, eu posso ser, eu posso estar e ajudar pessoas e transformar a vida de pessoas através disso? É muito de como você se enxerga de fato. A gente volta para metanoia. Como você se enxerga? Você faz o que faz porque você aprendeu ou porque é quem você é? Você reflete aquilo que de fato você foi feito para ser? Ou você só vive? Acorda para dormir, dorme, acorda para dormir, dorme para comer? Não. Acorda para comer, come para dormir e dorme para acordar. Só vai reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo.
Isso é assustador. Perfeito. A gente percebe também com isso que as pessoas, por não refletirem, elas vivem muito no piloto automático. É como, vou fazer uma analogia, é como se fosse um pedreiro, alguém criando um muro. E aí a pessoa está aqui criando um muro na frente. Cada dia é um tijolo que a gente vai colocando. Aí chega um momento que você se separou de você mesmo e se separou do mundo, né? Você vive em algo que você mesmo criou ou que alguém criou para você mesmo. E como é que eu faço para sair desse loop? Como é que eu, de repente eu faço para dizer assim, uau, eu preciso me encontrar, porque até o momento, se eu estiver levando a vida que eu tô, eu vou adoecer, eu já estou ficando doente, e a pessoa já está tendo ansiedade, já está tendo taquicardia, vem uma depressão, uma fibromialgia e os problemas todos de saúde que a gente percebe. Será que não está no momento da pessoa parar e refletir e dizer assim, o que eu estou fazendo em todo sentido da minha vida, de relacionamento, de trabalho, de comportamento, como eu cuido do meu corpo, será que está certo? Ou existem outras maneiras que eu possa fazer diferente? A minha condição financeira está boa dentro daquilo que eu quero, dentro daquilo que eu tenho potencial, ou eu vivo uma mentalidade ao qual alguém determinou para mim? Porque eu vou trazer uma coisa assim, bem legal. As pessoas, elas nascem em uma população, em uma área, num território ali pré-estabelecido. Dentro daquilo ali, ela vai conviver e ela vai ter contato com pessoas que é do meio dela. Então, tudo que as pessoas trazerem, tudo que eles viverem ali, ela vai achar que aquilo ali é o real, é o que ela tem. É como o nosso DNA, que o nosso DNA existe determinações pré-estabelecidas e a gente vai seguir o que está pré-estabelecido, é codificado, né? Então, eu ou de repente você já vem com a codificação de dizer assim: "Ah, eu vou ser rico porque eu nasci em uma família rica. Ah, eu sou pobre porque minha família é super pobre. Meu pai não tinha condição, trabalhava para alguém. Ah, era concursado público e eu também tive que ser concursado. Ah, é seletista, mas eu também vou ser seletista." Quando você tenta ser diferente, o que vai acontecer? As pessoas vão ver você diferente, buscando algo, e vai querer te normalizar, te trazer para perto e dizer assim: você tem que ser igualmente a gente, você está indo para outro caminho, né? E até quando você vai ficar seguindo o que os outros predeterminam ou viver dentro da dependência emocional? Quando eu trago essa realidade, o que é que você pode contribuir dentro da sua vivência de trabalho, de igreja, em contato com pessoas? O que é que você visualiza? Primeiro, talvez uma das coisas que eu mais tenha dado importância nos últimos tempos. Faça uma terapia. Tudo começa de você Ou, de conversar. repente, fazer um processo de análise, Isso. se conhecer mais como é que seu corpo funciona, fazer um processo de coach ou fazer uma Processo de coaching, mentoria. mentoria. É, Quando eu falo de terapia, é nesse sentido. Se entenda, se identifique. Porque com base no que você entende sobre si, você começa a poder caminhar. Eu gosto de fazer analogia à terapia, ao processo de coach, com, com uma situação que aconteceu com Jesus com os discípulos de Jesus depois da ressurreição. Os caras ficaram 3 anos e meio com Jesus. uhum. E, cristão ou não, é um fato que Jesus mudou o mundo. E estava mudando eles Estava também. mudando aqueles caras. E quando Jesus é morto, os caras esperavam Ou não que. estava mais presente Ou não estava mais presente, né? materialmente. Os caras imaginavam que Jesus era um rei. Um cara que iria chegar e subjugar o exército romano, ou o poder de Roma sobre eles, e Israel seria livre. Eles Inclusive enxergavam, Judas, né? eles enxergavam esse viés político poderoso em Jesus. E Jesus fez o processo inverso. Ele não matou, ele morreu. Isso foi talvez estarrecedor para aqueles caras. Tudo que eles imaginaram durante 3 anos e meio, naquele momento, foi subjugado.
E dois discípulos, a passagem conta a história de dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. Emaús é uma cidade que fica, se não me engano, 16 quilômetros de Israel. E no caminho, eles encontram um viajante. E esse viajante começa a perguntar: por que vocês são tristes? Você não sabe o que aconteceu em Israel? Mataram Jesus. E os caras começam a contar sobre como foi esse processo, né, de crucificação. E Jesus vai chegando ali. Ele começa a perguntar, ele começa a falar. E eles vão contando, que vão tendo essa troca. Quando vai chegando na próxima cidade, o Jesus começa a falar sobre as profecias que diziam que ele iria morrer, que ele tinha que morrer. E a Bíblia fala que começa a queimar no espírito dele a, aquelas falas de Jesus. E aí quando Jesus fala que vai embora, ele: não, fica aqui na nossa casa, tome um café conosco. Jesus fica mais um tempo com eles, toma esse café, e no fim desse café, na hora de pegar o pão, né, Jesus tem a famosa frase, né, de este é o meu corpo, que é entregue por vós. Quando Jesus pega o pão que corta, eles têm o que eu chamo de epifania, essa revelação, esse eureka. É Jesus! É Jesus que está na nossa frente. E aí, com base nisso, Jesus vai embora e eles voltam para Jerusalém. Eu acho que o processo terapêutico, o processo de coach, eu falei tudo isso para chegar nesse ponto. O processo terapêutico, o processo de coach, o processo de mentoria ele segue esse caminho. Você se encontra perdido, vem um coach, o terapeuta, ele começa a te estimular a pensar. Nesse processo de pensamento, para mim, esse é o local mais importante da terapia. Quando você começa a pensar, quando você começa a identificar que existem problemas na sua fala, na sua vida, na sua forma de enxergar, mas você não romantiza isso. Você continua avançando. Porque saber os problemas que a gente tem, muitas vezes a gente sabe. A questão é, a gente romantiza isso e vira o Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Não sou cantor, mas. E avançando desse processo, o coach, o terapeuta, ele identifica em você o, o que precisa ser melhorado, ele vai te ajudando nisso, vocês vão avançando junto. E sempre tem aquele momento que o terapeuta fala: você está pronto? E você: não, peraí, só mais, mais uma mentoria. Até chegar ao ponto de você ter essa epifania de: eu preciso quebrar esse muro. Eu preciso estar 100% aqui. Eu preciso estar 100% acordado. E a gente volta para aquela frase da Bíblia: a vida eterna começa aqui. Não é. Muitas vezes, isso eu posso falar pelo meu povo, né, os cristãos, muitas vezes a gente vive pensando na vida eterna. Jesus vai voltar e vai acabar tudo, vou poder ir pro céu, brincar com o leão e viver bem. Cara, a mesma Bíblia que diz isso diz que a vida eterna começa aqui. Porque se você não tem noção de quem é você aqui agora, como é que você vai ter a noção de quando você não estiver mais presente em corpo? Então, uma coisa está conectada com a outra. E eu digo para você, eu lido com pessoas o tempo inteiro, tanto paciente quanto cliente, em relação ao desenvolvimento. E o maior problema é a pessoa não saber quem ela é. Além de ela não saber quem ela é, mas assim, poxa, Jutânia, quando eu sei quem eu sou, é também estacionário. Né? Eu digo, ó, eu sou uma taça, eu vou virar uma taça o tempo inteiro. Mas eu sou uma taça, mas essa taça ela pode, assim, se eu quebrar, dá para fazer o que com essa taça? Se essa taça é só para botar água, ou pode botar um doce, um sorvete, outra coisa. Então, o que eu posso ser? E aí tudo muda. Porque Dá um quando. medo? Hã? Dá um medo? O É? que eu posso ser? O que É é que eu muito posso amplo, ser? Jutânio. O que Muito que eu... amplo. Então, o que eu posso ser? E dentro do que eu posso ser, eu sei que eu sou o que eu posso ser. E principalmente me basear nos meus valores, porque assim, eu tenho valores. Mas se você não sabe nem quem você é, como é que você vai ter seus valores? Então, quando eu não sei quem eu sou, não sei quem eu posso ser, não tenho meus valores, eu tô um barco perdido no oceano. Eu estou à deriva. Qualquer vento, qualquer frase, qualquer situação do outro me move, vai me ferir, porque eu sou uma esponja. Você acaba adquirindo tudo do outro. Você tá bonito hoje. Maravilha. Você tá feio.
você tá gordo, você tá pobre, você tá rico, você tá não sei o quê. E a gente vai se moldando porque você não sabe quem você é. Você não sabe quem você pode ser. E com isso, vem as feridas, vem a dependência emocional, vem você estar fazendo algo para poder agradar, porque trazendo isso, eu vou trazer sobre Black, né? Ele, no momento, eu tô falando da fala dele quando ele saiu ontem do Big Brother, ele dizendo que, e chorando e falando que como é que as pessoas iam ver ele aqui fora, se ele foi uma pessoa boa, que ele era uma pessoa boa. A gente não tem que provar nada para ninguém do que nós somos. Porém, eu tenho que ter cuidado, do que eu faço com a minha vida, porque tem pessoas, por viver uma dependência emocional, Rogério, ou ela vive com medo de perder, ou ela quer sempre agradar porque ela tem medo, aí ela não quer desagradar, ela, de repente, ela diz assim, eu não quero ser uma coisa nem outra, sai dessa polaridade e passa a dizer assim, agora eu quero fazer também alguém chorar. Porque eu já chorei demais, eu já tomei muita porrada da vida, eu também agora estou a fim de bater. E aí a pessoa fica grossa, fica arrogante, fica possessiva, tudo é ela primeiro, eu falo sem filtro, quem quiser que se pontinho, pontinho, né? Então, e não é dessa maneira. Aí eu saí, eu tô sendo também vivendo uma dependência emocional de uma outra maneira. Eu não sei realmente quem eu sou, porque quando a gente sabe quem nós somos, a gente vai conhecer pelo posicionamento, pelos meus resultados, o tom da minha voz, como é que eu falo, como é que eu trato o outro, porque o outro se arrancar roupa, puxar os cabelos na minha frente, é só uma situação dele. Pode pular, pode se sacudir, pode arrancar o cabelo, pode gritar, pode xingar, mas isso não sou eu, amigo. Será que você está falando, tudo que você está dizendo, será que não está relacionado a você? Porque os teus olhos você não se consegue se enxergar, você está me olhando. Então, quando você pode ver em mim algo que está em você, talvez também tenha em mim. Se tiver em mim, eu vou também me tratar. Eu preciso curar de mim mesmo. E é isso que o ser humano tem hora que ele perde, ele não sabe esse timing. E também assim, eu acho que isso, para uma realidade de algumas pessoas, ainda é novo. Porque a gente vivia até pouco tempo, a gente não tinha internet, a gente não tinha celular, a gente está vivendo assim uma vida no multiverso, eu posso trazer física quântica, multiverso, que é a coisa é muito transmutável, muito rápida, né? E tudo está vindo para a gente muito rápido. Por quê? Porque tá vindo também novo, tá vindo um pulo, uma mudança. É como você falou, se eu quero viver realmente o reino de Deus, eu quero buscar o divino, eu tenho que começar aqui. Essa oportunidade de vida. Eu não posso deixar para quando dizer assim, eu morri, vai ser lá o céu, vai ser assim, assim, assim. Você nem sabe como é que vai ser lá fora, como é que vai ser lá do outro lado, se tem o outro lado. Então vivo agora, né? E sendo você mesmo, com amor e respeito. Aí eu trago uma coisa, dizer assim, que fichas caem? Que comunicação a gente está tendo o tempo inteiro com o nosso posicionamento, com a nossa fala, com tudo que a gente escuta, ao que eu estou dando ouvido, ao que eu estou colocando na balança para somar positivamente na minha vida. Porque se eu estou numa comunidade em que tudo que eu escuto, tudo que eu acredito de mim, vai determinar quem eu sou dentro das minhas concepções, então eu preciso repensar o que é que eu estou escutando, o que é que eu estou vivendo e com quem eu estou compartilhando, com quem eu estou andando. Porque senão você simplesmente vai ser o que você acha que você é e muitas vezes vai estar limitado, deixando de viver seu potencial. Eu gosto de pensar quais as vozes eu estou escutando. Dentro do nosso dia, existem várias vozes, né? O pessoal já acorda atrasado, muitas Correndo. vezes, e aí vai no desespero, liga a televisão no Jornal Sangrento, que Sensacionalista. você é bombardeado às 5:30 da manhã sobre notícias ruins. Ou Abre o Instagram, acorda com o Instagram já aberto, ou o grupo do WhatsApp. o grupo do WhatsApp, Instagram, TikTok, e aí se perdeu no universo do multiverso. E às vezes às 8 da manhã, você já viveu o que você deveria ter vivido em um dia. E olhe lá.
Talvez fosse um mês, um ano. Seja de notícias ruins, seja de dificuldades, seja de Limitações. limitações, porque as pessoas continuam, o mundo continua tendo notícias ruins, isso é um fato. Existem coisas que você não vai conseguir fazer nada. Não tem o que você fazer para resolver o problema de Jutânio. É o problema de Jutânio. E falar sobre o problema de Jutânio vai ajudar Jutânio em algo? Às vezes não. Não. E eu só tô absorvendo o problema de Jutânio para mim. E a minha vida? E a sua vida tá passando e você tá na tela do celular. Tem uma passagem bíblica que ela fala das parábolas dos talentos. Que Deus deu talentos para cada um. Deu um talento para um, dois para outros. Eu vou só parafraseá-la. Um desses caras ele pega um talento em terra. Outro ele pega um talento e multiplica. E outro ele multiplica 10 vezes mais. E quando Deus volta e pergunta o que cada um foi feito com seu talento, tem um deles que fala, cara, eu enterrei. Porque eu tive tanto medo, tanto zelo por ele, que ele tá aqui, enterrado. E é engraçado a fala de, você nem deixou no banco, a juros. Há 2.000 anos atrás os caras já ensinavam sobre renda fixa, Deus ensinava sobre renda fixa, mas não é o ponto. Mas todos nós nascemos com aptidões, com um público, né, pra gente cuidar, ou pessoas ao nosso redor, e nascemos com esse talento. Como a gente vai multiplicar esse talento? Como eu vou... Eu gosto de usar essa palavra, mas como eu vou transformar a vida das pessoas ao meu redor, transformando a minha? Esse processo, ou esse passo, que é muito difícil, ou melhor, que a gente precisa escolher ser tomado. Vão ter coisas que não tem jeito, elas vão acontecer. A Bíblia diz que o sol vem pro justo e pro injusto. O mundo vai continuar tendo notícias ruins. Cabe a mim escolher 5:30 da manhã estar acordado olhando para elas, ou o que eu posso fazer para mudar a realidade da minha vida? E mudando a realidade da minha vida, por consequência, acabar chegando em outras pessoas, em outras situações, em outros momentos. Quando quando Pedro está pescando, Jesus fala para ele, joga a rede do outro lado. E ele pega tantos peixes a ponto de 2 ou 3 barcos que estavam ao redor foram abençoados pelos peixes que eram para Pedro. Quando você transborda, quando você está bem consigo, quando você sabe quem você transborda, cara. Jutânio já deixou de ser Jutânio há algum tempo. Você já alcança outras pessoas e muda a realidade de outras pessoas. Simplesmente porque você um dia pensou, cara, eu consigo. Esse sou eu posso. Você acaba transbordando. Cada pessoa que está escutando, cada pessoa que vai assistir isso depois, você tem a possibilidade de transformar a você e ao seu redor. Seja cozinhando, cara, eu conheço uma pessoa que a família inteira dela se reúne na cozinha. O prazer da vida dela é fazer comida. E a família inteira ao redor, sentada, escutando ela falar e ela cozinhar. Ela toca a vida das pessoas. Ela transforma a vida das pessoas naquilo que ela é, naquilo que ela gosta de fazer. É isso. Quem é você? O que você quer fazer? O que é você? E quando você transborda disso, a gente consegue mudar a sociedade ao nosso redor. Pessoas transformadas mudam uma sociedade, que mudam outra sociedade, que mudam outra sociedade. E aí a gente consegue transformar o bairro. Com o bairro transformado, você alcança outros, outros e outros. E aí um dia, quem sabe, a gente consiga assistir um jornal às 5:30 da manhã de só notícias boas. Fulano, Jutânio, fez uma doação para o Hospital da Criança com Câncer e essa é a primeira vez nos últimos 10 anos que o Hospital de Crianças com Câncer não precisa de nenhum tipo de doação. Jutânio já pagou todas as despesas do hospital nesse mês. Olha que notícia boa para ser no jornal 5:30 da manhã, cara. Foi retirado um grupo de pessoas que estavam morando em uma situação de risco e Kevin construiu um prédio e está doando para essas pessoas para que elas possam morar lá e sair da situação de risco.
Um bom jornal para 5h30 da manhã. Inclusive, fica a dica, né? Um jornal de notícias boas. Até quando, né, a televisão ela vai estar trazendo esse tipo de notícia, né? Até quando tantos outros meios de comunicação? E vai existir igual aquele tipo de político, porque tem plateia. Vai ter alguém para assistir, vai ter alguém para votar, vai ter alguém para fazer. Infelizmente. Então, isso também é outra questão de dizer assim, poxa, vamos mudar nossa mentalidade, vamos refletir perante isso que está acontecendo. E tem mais outra coisa, quando você fala isso, aí eu fiquei pensando assim, até que ponto você é farol, você é ponte na vida das outras pessoas? Porque você é simplesmente um rio que leva tudo, você pode ser aquele rio na calmaria, que de um lado tem abundância, que do outro tem abundância, ou que de um lado tem abundância, do outro lado tem escassez. Você é divisor em que sentido? Você é farol, você é ponte. Até que ponto, sabendo que a vida aqui existe, eu tenho um curso que eu falo sobre os 7 princípios da prosperidade, e um desses princípios fala sobre a impermanência. Impermanência que nada é para sempre, aqui tudo é passageiro. Então, quando a gente pensa em reter, quando a gente pensa em segurar, com medo de perder, não é? A gente segura. Como você falou, cadê o talento? Eu plantei, eu enterrei porque eu fiquei, né? Então, isso significa que você faz ilhota, você se fecha, você não se permite, e aí vem a escassez. Porque, como a gente sabe que aqui nós não temos nada, então significa também que eu posso ajudar, eu posso doar. Agora eu não posso fazer pelo outro, Rogério, o que o outro pode fazer por ele mesmo. Até que ponto realmente eu estou ajudando ou eu estou cauterizando? Até que ponto eu estou ajudando alguém, sendo farol, sendo ponte, ou eu estou tirando a possibilidade dela de ser realmente seu próprio farol e ajudar outras pessoas? Porque, como você falou, de um programa sensacionalista a políticos sensacionalistas, a todos programas de governo sensacionalista, porque eles não querem ajudar, eles querem te deixar preso para você simplesmente dizer assim, eu vou votar em fulaninho por causa da Bolsa Família. Eu vou votar em fulaninho por causa do plano de eu ganhar R$ 600. Por causa do pão e circo. Exatamente. Até quando você vai entender que você não precisa disso? Você está numa vida vivendo em permanência. Mas eu não vou morrer amanhã, não vou morrer depois. Mas tudo passa nessa vida. Então, até que ponto também você está comendo certas coisas saudável? Porque chega um momento que a pessoa diz assim, eu não estou comendo açúcar, não posso comer pão, não posso comer isso, não posso comer aquilo. E ainda você está chorando pela picanha? Você está chorando pelo o leite derramado? Como é que é isso? Então, é tudo momento de refletir, dizer assim, vamos mudar essa mentalidade. Ainda é tempo, enquanto há vida, há esperança. E que bom que ainda há tempo. Que bom que ainda há tempo. Agradeça pela oportunidade, né? O... Tem uma frase de. Na verdade, foi atribuída a ela, mas eu não tenho certeza, né? Eu escutei. De Madre Teresa de Calcutá. Hum, Ela cuidava dos doentes da região onde ela morava, e um repórter um dia vai entrevistá-la e pergunta: Madre, por que você faz isso? Porque se me dessem 1 milhão de euros, eu não faria isso. Ela por 1 milhão eu também não faria. Cara, por 2 milhões eu também não faria. Por 10 milhões eu pensaria, mas eu acho que eu não faria. Por que você faz? Por amor. Porque eu entendo que eu preciso fazer o que eu preciso fazer. A gente vai se deparar com pessoas magníficas como a Dona Dulce, Irmã Dulce, que tem as histórias sobre ela, né, de o empresário cuspir na mão dela e ela colocar a uhum. outra mão Isso foi pra... para mim. E para os meninos, você dá o quê? E assim, qual o limite pra mim de fazer pelo outro? Isso é ter noção e consciência do princípio da impermanência. E entender que eu volto para o primeiro princípio, que é o dar e receber. A partir do momento que eu dou, eu também tenho possibilidade de receber.
A partir do momento que eu dou, eu não tenho escassez. Foi bom a gente falar sobre isso, porque assim, como a gente está falando sobre mentalidade, é aqui. Então dizer assim, eu pego sempre um cara famoso, vou pegar Bill Gates, Elon Musk. Esses caras hoje, será que eles fizeram para ganhar tanto dinheiro? Será que foi simplesmente porque eles fizeram faculdade, porque eles estudaram, fizeram isso, fizeram aquilo? Não. É a cabeça deles, é a mentalidade deles, é a visão clara de futuro que eles têm e de acreditar naquilo que eles querem. Então, assim, se eles dizem, perdeu tudo hoje, ele pode fazer, como qualquer um da gente também pode dizer assim, porque a coisa está aqui. O Ele que vai é ser milionário de novo. e isso, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso criar? O que é que eu posso ofertar? E aí, daí a pouco ele está desenrolando e todo mundo comprando um produto dele. Mas, para isso, a gente tem que se permitir, para isso a gente tem que mudar a mentalidade. Aí eu digo para você, quantas vezes você tem um produto bom, você faz algo que só você de repente faz, mas você não acredita em você mesmo, ou quem está ao seu redor fala e você acredita. Né? Eu conheço uma pessoa que ela faz um salgado gostoso, mas diz que o marido fala: isso tá caro. Quem é que vai comprar isso? E aí, se ela não tiver essa mudança de mentalidade, ela vai acreditar no que ele fala e sempre vai trabalhar de tal maneira porque ela não tem coragem de investir em algo porque alguém está limitando ela. Quando na verdade quem tem problema é o marido dela. Não é ela. Mas ela passa a ter problema a partir do momento que ela também Ela acredita vive nele, nessa porque ela vive a sociedade. dependência emocional e ela tem medo de perder. Ela acaba dizendo, não, eu não vou fazer isso, eu prefiro trabalhar para alguém, receber X todo mês, mas eu não vou investir em algo porque eu tenho medo, vá que não dê certo, vá que eu não venda. E o que é que tem? Né? E o que é que tem? Não deu certo agora, vai dar depois. E quando a gente se desprende disso, da questão da ilhota, quando a gente sabe que o que eu faço pelo outro sem pedir nada em troca, a coisa flui. No último domingo, eu passei por uma experiência magnífica. Eu, a gente estava no culto, né, na reunião, e o cantor, ele, em um determinado momento, em uma das músicas, a gente trata umas crianças da comunidade que é carente. Elas estavam no culto com a gente, elas normalmente vão lá, ficam brincando no clube e tal. E em um determinado momento ele falou: os pais que os filhos estão aqui, vão até os seus filhos, abrace-os e façam uma oração de coisas boas, uma oração de amor. Orem pelos meninos. E ele, os pais que os filhos não são aqui, ou aqueles que sentirem no coração de fazer isso, procurem as crianças da comunidade que os pais não estão aqui, abracem e façam a mesma coisa. Cara, não tinha R$ 1 envolvido. Era só abraço. Uhum. Era o que as pessoas tinham para dar naquele momento. Mas foi uma experiência magnífica olhar para o rosto das pessoas que abraçaram. Uma criança sendo abraçada, ela não faz ideia do que está acontecendo. Ela só responde. Uhum. Às vezes a pessoa tá ali orando junto. E, cara, você olhava pro olhar dos pais que, teoricamente, abraçam seus filhos com frequência, né, teoricamente. E das outras crianças que os pais ali não estavam. Foi as lágrimas, você percebia que, literalmente, quem estava dando o abraço estava recebendo muito mais do que quem estava recebendo o abraço. Com certeza. Eu acho que o limitador de. Foi o que eu estava falando na outra hora. Eu acho que o limitador de eu faço até onde é fazer até onde você entende que é melhor dar do que receber. Vai ter horas que você vai precisar falar, Jutani vai precisar falar: não, Rogério, eu não vou fazer isso. Isso é normal. E tá tudo bem. Você, Jutani, vai precisar me dizer: eu não vou tomar café na sua casa hoje. Por que, Jutani? Quero porque eu não quero. Acontece. E eu preciso respeitar o seu momento, o que você está pensando. Mas eu tenho convicção que se você estiver pleno de quem você é, do momento que você está passando,
Os dias que você tomar café na minha casa vai ser magnífico, tanto pra mim quanto pra você. Essa troca, essa conversa. É isso, cara. É... Talvez a diferença entre esses caras que alcançaram muito sucesso, para muitas vezes aquele que tem a ideia. Eu acredito que pelo menos 50% das pessoas que estão assistindo esse podcast, que estão ouvindo a gente, eles estão pensando, cara, eu tenho uma ideia, eu tenho uma grande ideia, eu posso dar para a sociedade, eu posso transformar a vida de pessoas. A diferença é que esses caras começaram. Que eles tiveram a coragem de começar e fazer. No final das contas, a gente volta pro início dessa conversa, né? Por que eu estou aqui? Exatamente. Esses caras tiveram a coragem de começar. Isso. Enquanto tem aquelas pessoas que podem estar olhando também esse podcast e ela está criticando. Olha a forma como ele fala, errou a tal palavra, não concordou com isso, faltou um S ali, né? Ele tem a língua presa. Isso. Aí vai sempre estar abordando algo, querendo ver defeitos. Mas assim, mas você começou a fazer algo que é o segundo princípio da prosperidade, ação. Eu estou tendo ação no que eu penso, é o que você trouxe também. O que eu estou fazendo na minha vida, eu estou tendo ação. O que é dizer assim, o que é que eu estou fazendo para, o que é que eu estou doando para receber? Eu quero um livro, eu estou escrevendo quanto? Ah, eu quero ficar rico. E você tem o que para ofertar para outra pessoa? Você acorda cedo? Ah, eu quero uma saúde. Mas você se limita de comer algumas coisas? Você pratica atividade física? Acorda todo dia cedo? Vai de noite mesmo cansado? Ah, eu quero um casamento, Rogério, perfeito. Quanto você se entrega por Quanto ele? você se entrega para esse casamento? Quanto você está preparado para doar para o outro te amar, ou de repente você amar o outro e ter uma boa convivência, desenvolver um relacionamento bom? Ou de primeiro chutinho na canela, primeiro pisar na unha, você já vai, não dá para mim, eu vou embora. Não é isso que eu queria, não é isso que eu imagino. Você tocou em um assunto que eu acho magnífico. É casamento. Aqui somos 3 homens. E a gente, todo homem já escutou. Mulher precisa ser submissa ao marido. Em algum momento, concordando ou não, você já escutou isso. Não é? Concordando ou não, certo ou errado, não é esse o foco. Mas perceba que é uma frase para a mulher. Está na Bíblia, mas ela está escrita para a mulher. Mulher, seja submissa ao seu marido. O foco dessa história é para a mulher, não é para Jutânio, que é homem. Hum, O foco do homem é: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Percebe a força disso? Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo morreu. Ele morreu. Se fosse preciso matar, eu não que eu esteja imaginando Jesus um assassino, não é nesse ponto. Mas o mesmo cara que defendeu a sua igreja morrendo, eu não imagino que. Eu consigo imaginar perfeitamente que ele matasse se fosse preciso. Eu gosto de pensar que o meu casamento é exatamente isso. Eu amo a minha esposa a ponto de ser como Cristo, de as minhas atitudes dizerem para ela que eu mato e morro por você se for preciso. Se eu mato e morro pela minha esposa, quando eu penso em fazer algo que fira esse princípio do meu casamento, eu só vou pensar, cara, eu amo a minha esposa, eu amo ela como Cristo ama a igreja. Cristo trairia? Cristo tomaria atitudes incorretas que firam os princípios da minha família, disso? Isso acaba anulando uma parte dos pensamentos que a gente tem como homem muitas vezes, né? De homem pode fazer isso, homem pode fazer. Não, cara. O mesmo versículo a gente usou muitas vezes para subjugar. Homens usaram muitas vezes para subjugar mulheres. Quando na verdade a segunda parte do versículo, que é sobre homens, a gente pula. A gente não olha como com a força com que deveria, com o impacto que deveria nisso. E com isso eu penso que muitas vezes a informação está ali. O fazer está ali. O fazer está dentro de você. A gente já sabe.
Você já sabe o que precisa ser feito. Você já sabe como fazer, você já sabe o que fazer. A gente escolhe não fazer. A gente escolhe fazer um pouco. Seja você casado, seja você CLT. A Bíblia conta a história de um cara que era escravo. O cara era escravo, ele nem recebia salário. E Paulo fala pro senhor dele, né, o dono do escravo: aceite ele de volta e trate-o bem. E fala pro escravo: volte pro seu patrão, volte pro seu, não sei se a palavra usada ali era dono, Era mas amo. amo. Volte para lá, trabalhe, cumpra suas obrigações. E tanto um quanto o outro tinham funções a cumprir. Cumpram as suas funções, façam o que precisa ser feito. Sabe? O cara é CLT e eu quero ficar rico. Eu não conheço nenhum CLT rico. O que é que você está fazendo para mudar isso? Há alguns dias atrás eu estava conversando com um colega e eu falei que esse mês eu tinha uma demanda financeira altíssima. E eu estava já pensando e projetando como conseguir suprir toda essa demanda financeira. E a fala dele para mim foi magnífica. Ele: você já escreveu? Já botou no papel o que é que você precisa fazer? Em 10 minutos, eu tinha 95% do que eu precisava fazer para o mês todo. Já escrito e projetado. Em uma semana, eu tinha pago cerca de 30 a 30 e poucos por cento do que eu precisava. Tirar da mente, colocar no papel, executar. A gente consegue. Mas eu não tenho tempo. Foi o que eu até usei isso como desculpa. Cara, é só deixar alguma coisa. Nesse processo, fatalmente você vai deixar, né? Você é mestre disso, até falar disso melhor do que eu, mas nesse caminho você vai precisar deixar alguma coisa, você vai precisar escolher. Às vezes, a gente faz até a escolha inconsciente. Eu abdico da minha família para trabalhar, trabalhar, fazer, fazer, fazer. Já pensou em conversar com sua esposa, conversar com a sua família e perguntar: eu posso fazer isso? É o melhor caminho pra gente? Faz um acordo. Senta, conversa, faz um acordo novo. Juntânio, eu não consigo estar aqui 3 horas, mas eu consigo estar aqui 40 minutos por dia. E esses 40 minutos eu vou estar 100% aqui. Eu comecei a trabalhar em uma empresa que eu tinha uma realização, tinha um trabalho ok, confortável, sabia exatamente o que eu tinha que fazer, só que eu precisava sair dessa área. E eu cheguei para um empregador e falei para ele: ó, eu quero trabalhar com você. Eu tenho a segunda, terça e quarta para me dedicar a isso e não precisa me pagar. Eu quero aprender. Eu vou sentar aqui do seu lado todos os dias. Eu vou sentar aqui do seu lado e vou escutar o que você tem para me ensinar. Eu vou aprender. Uma hora, daqui a um tempo, a gente senta e conversa sobre salário. Eu não estou dizendo para ninguém fazer isso. Eu tinha uma segurança financeira também para fazer isso, porque quarta, quinta e sexta eu fazia outra. Ou quinta, sexta, sábado, domingo eu fazia outras coisas para poder. Mas eu fiz. O que é que você precisa fazer? Você veio de um plantão, já fez um podcast e está aqui me escutando de novo. Você está cansado, normal, natural. Mas você continua aqui. E aí quando o cara chega lá no. Quando o cara alcança pessoas, alcança resultado, quando o cara chega em uma situação que está confortável para ele, as pessoas dizem: não, é sorte. Pô, cara, eu tô acordado desde as 5 da manhã, como é que é sorte? Eu nem dormi, não sei o que, nem dormi, como é que é sorte? Eu vou dormir meia-noite, 1 hora da manhã hoje ainda? Não, cara. A única diferença é, o Jutânio começou. Bill Gates começou. Flávio Augusto Ação. começou. Ação. Uma outra coisa também, já que a gente está falando sobre isso, é dizer assim: ah, eu sou aquela pessoa que eu dou para receber, eu acordo cedo, eu faço, eu tenho uma ação no que eu desejo. Qual a minha alegria em relação a isso? Qual a minha felicidade de fazer algo? Eu falei, como você disse, falei com uma pessoa que eu ia sentar do lado dela, que ela não precisaria me pagar, e eu estaria me doando dia tal, dia tal. Então, primeiro, você está se permitindo. Segundo, você está tendo uma ação. Terceiro, você está tendo uma felicidade de estar ali naquele local, né? E o outro é afinidade. Porque eu tô ali, porque eu tenho uma afinidade.
eu já conheço algo sobre mim, eu sei que eu tenho potencial para tal situação, e eu vou criar essa afinidade para me permitir algo na minha vida. Aí vem a questão de você dizer assim, poxa, a forma que eu penso vai resultar naquilo que eu desejo. Então, eu não posso desejar algo se eu não oferto algo. Eu não posso desejar algo se eu não tenho ação em algo. Isso é para tudo. Para o trabalho, para o relacionamento, para a vida abundante, para a vida espiritual, para a vida na saúde. O que é que eu estou dando para receber? Qual a alegria que eu tenho? Qual a afinidade? Qual a vibração que eu estou fazendo? Eu sei que tudo passa, mas mesmo sendo que tudo passa, eu faço com amor, eu faço com alegria, eu faço com dedicação, igual o escravo que você falou de Paulo, né? Volte e faça seu trabalho e faça o melhor possível. E aí vem uma outra coisa super interessante, que eu só estou falando sobre o princípio da prosperidade, né? É interconexão. Eu entender que quando eu ganho, você ganha junto comigo. Quando eu perco, você perde junto comigo. E relações. Eu vejo que eu preciso do outro. E se eu preciso do outro, o outro também pode precisar de mim. E mesmo se o outro não precisar de mim, qual é a minha relação que eu faço perante a isso? Eu só dou atenção àquelas pessoas que têm condição de me pagar, eu só dou atenção àquelas pessoas que têm dinheiro, porque eu acho que o ser humano que tem valor são pessoas ricas, são pessoas que têm carro, são pessoas que têm algo a ofertar. Então eu tô com dependência emocional, eu não sei quem eu sou, eu acho que as pessoas são, ou eu sou, pelo que eu faço, pelo que eu tenho, pelo que os outros têm. E não é por isso, nós somos muito mais do que isso. Porque o que eu tenho não me representa. O que o outro tem também não representa ele. Então, assim, quem eu sou de verdade? O que o outro é de verdade para eu valorizar? Para eu poder entender o poder dele, entender o meu poder. E tem hora que a gente se perde por uma simples coisa. Que quando você entende realmente quem eu sou, quem eu posso ser, eu também sei o potencial que o outro tem. Nunca vou te achar pequeno. Porque se eu te acho pequeno, eu também sou pequeno. Se eu te acho grande, eu também sou grande. Então, é dar e receber. O que é que eu estou projetando? É interessante quando a gente fala sobre receber. No meio cristão, as pessoas têm muita dificuldade de receber. No sentido de. Pronto, não vou nem falar do meio cristão. Eu tava dirigindo outro dia, entrou um rapaz no carro e ele tava muito cheiroso. Um adolescente. Ele e a namorada. E quando ele entrou no carro, eu, rapaz, você tá cheiroso pra caramba, cara. Parabéns, ó. Ele cara, me arrumei todo pra ela. Hum, e para A minha, você? a minha reação foi dar risada e pensar, Uhum. cara, beleza, ele respondeu. Mas a primeira reação dele foi olhar pra mim e pensar, oxe, qual foi desse maluco? Será que ele está interessado em mim? E foi só um elogio. Aham. Eu, acho que no final do ano passado, uma amiga me deu um presente com um monte de chocolate. Uma caixa bonita com um monte de chocolate. Eu botei no fundo do carro e fui rodar aplicativo. Isso foi um domingo de tarde. E eu peguei uma senhora no shopping da Barra que ela estava extremamente estressada com segurança. E a mulher entrou cuspindo cobras. E eu lembrei do chocolate. Ó, só pro dia da senhora não terminar ruim, toma aqui o chocolate. Que esse chocolate seja tão doce como essa tarde sua a partir de agora. Não trabalhei pelo chocolate, nem lembrava que ele estava no carro. Compartilhei algo que eu tinha de graça. Uhum. E eu mudei a noite daquela pessoa. Ah, muitas vezes as pessoas não estão acostumadas a receber. Não. A gente é muito bom em dar. Em dar no sentido de alguém precisa de ajuda, principalmente baiana, a gente é solícito. Nós somos solícitos. Alguém precisa de comida, eu chego lá e dou a comida. Alguém precisa. Pô, ficou estranho lá ele, né? Mas... a gente precisa. Alguém precisa de algo, eu chego e executo e faço. Mas e quando você precisa de um abraço? Você se sente bem quando alguém te abraça? Ou você se sente tão frágil que você quer se esconder, na verdade, quando você se sente. Quando você precisa de um abraço?
quando o fato de estar pastor, às vezes as pessoas acham que a gente tá em uma outra posição. Mas, cara, às vezes eu tenho que ligar pra alguém e falar, ore por mim. Cara, vem aqui em casa, ou eu tô indo aí na sua casa, eu preciso conversar. Eu preciso encontrar alguém, eu preciso fugir e só lembrar quem eu sou, sabe? Isso é um lado não anda sem o outro. Não tem como você só dar, porque uma hora você estoura. Você não consegue. Não tem como você ir pro outro lado. Eu só recebo. Porque dependência emocional, carência, você não avança. Nesse processo, você vai entender o que é essa troca. Em que momento eu tô dando, em que momento eu tô recebendo, em que momento eu não faço nada. Compro, venda, não faço nada. Em que hora, qual a hora que você vai precisar atuar? Isso é fantástico, cara. Dentro disso, eu trago uma coisa que acho que é interessante e vai ajudar para quem pensa dessa maneira. Por exemplo, se a vida, o princípio de prosperar, de você abundar, é dar e receber, então quando eu dou demais para você, a gente tem que refletir. Você tem que me dar algo em troca. Quando eu não dou, você não me dá algo em troca, então é para a gente repensar, dizer assim, por que só eu estou dando e ele não pode dar nada para mim, Sim, né? Então, assim, tem escassez do outro lado a ser trabalhada, porque o outro acha que não tem, ele não se conhece, ele não sabe sua potencialidade, ou sim. tem uma arrogância do outro lado, achar que eu sou maior que você, eu sou mais forte que você, por isso eu posso dar, por isso eu vou abundar para você. Porque o outro quer te dar, mas você se acha tão maioral que não para poder perceber ou permitir isso. E é para se pensar. Tem arrogância. Então, assim, você não pode ser arrogante e dizer assim, eu só posso fazer pelo outro o que o outro, de repente, talvez não possa fazer por ele mesmo. Então, assim, ele pode fazer por ele, pode ser o filho, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o pai, pode ser a mãe. A gente precisa deixar fazer. Porque se eu coloco numa redoma, eu quero fazer pelo outro, eu vou proteger. Ah, por causa de assalto, por causa disso, por causa daquilo, porque vai adoecer, porque vai morrer, que vai não sei o quê. Para com isso. Que você não é dono de nada aqui, você não é Deus. Mesmo se fosse Deus, mas dizer assim, será que ele realmente controla as coisas dessa maneira? Senão não seria Sabe? livre-arbítrio. E principalmente não tem aprendizado. Se você tem seu filho e você impede que ele possa pegar um ônibus, que ele possa ir para a escola, a gente sabe que tem uma idade, né? Depois que a pessoa já tem uma certa idade, que já está andando, sabe conversar, sabe ir e vir, você ainda ficar na redoma de vidro, então assim, o que é que vai acontecer? A pessoa tem condição de preparar sua comida, sua cama, alguma coisa, e você faz tudo por ela. Que momento ela vai fazer por ela mesma? Você está ajudando ou está cauterizando? Ou você está matando? Né? Então, tudo isso é para refletir e a gente dizer que isso tudo a gente só vai conseguir através da mudança de mentalidade, através do autoconhecimento, porque quando a gente não tem um autoconhecimento, a gente, ou seja, o ser humano ele passa a viver o que os outros predeterminam. Quando eu busco conhecimento e autoconhecimento, eu quero dizer que eu tenho que buscar o intra para eu trazer de lá de dentro realmente quem eu sou e trabalhar aqui fora a minha potencialidade e os meus, como eu posso dizer assim, algo que está ainda escuro em mim, que eu não entendo, que eu não sei. Eu tenho que trazer para trabalhar aqui fora. Eu não vou trabalhar aqui dentro, eu trago e opa, tá aqui fora. O que é que eu posso agora? Ah, isso aqui eu olho e digo, nossa, morria de medo disso, agora eu nem me importo mais. Que bobagem, né? Mas eu tenho que trazer para a luz, para a claridade, trazer para aqui. Tem gente que não sabe disso. E aí vive com medo, vive sem se conhecer e acha que a vida simplesmente é só isso aí. Então eu digo assim, para você que quer se conhecer mais, ter autoconhecimento, buscar mais sobre você mesmo, estou aqui para te ajudar, né? Eu tenho um programa chamado ACDPI, que é um programa que eu falo sobre autoconhecimento, processo de autodeterminação e processo de individuação, que eu quero dizer, venha se autoconhecer, porque quando a gente se autoconhece, eu vou me autodeterminar.
Opa, eu sou, né? Eu vou me autodeterminar. E eu me autodeterminando significa que eu estou saindo aquela visão de mentalidade que todo mundo tem do coletivo para dizer assim, opa, eu sei quem eu sou, eu já me determinei, agora eu vou seguir meu caminho, eu vou virar luz. Porque a partir do momento quando eu passo a ser eu mesmo, seguir o meu próprio caminho, uau, por que o Júlio está fazendo isso? Como foi que ele conseguiu? Uau, também quero, como é que eu faço? Quero perguntar para ele. Mentoria, né? Então, É o transbordo. exatamente, eu já aprendi o suficiente também para ajudar. É um processo? É. Nada é de um dia para outro, mas a coisa precisa começar, que é o processo de ação, afinidade, alegria, né? Impermanência, interconexão e ação, gente. Dar e receber. A vida é isso. Enquanto a gente não perceber que eu preciso seguir os 7 princípios da prosperidade, autoconhecimento, autodeterminação, para eu seguir meu processo, eu vou viver a vida do outro. E a vida do outro é dele, não é minha. Então, nasça, cresça e saia do coletivo. Saia da manada. Viva. Viva do seu jeito. Porém, buscando autoconhecimento. Sim. Porque se eu vou viver só do meu jeito, sem entender como certas coisas funcionam, eu estou sendo arrogante, eu estou sendo prepotente, sendo até infantil, porque quando eu cheguei aqui muita coisa já existia. Então, por que existia? Eu preciso entender certas coisas. Eu gosto do. Talvez todo mundo já tenha escutado isso. Salmo 23. Em algum momento da sua vida, a Bíblia de sua avó, de sua tia, de sua mãe, de um parente, estava lá. Salmo 91, Salmo 23. Sim, Salmo 23 é o meu pastor e de nada tenho falta. Mas o último versículo de lá é: de certo que bondade e a misericórdia me perseguem. Eu creio em Deus. Eu creio no que está escrito na Bíblia. E a partir do momento que a bondade e a misericórdia de Deus correm atrás de mim, não é como se eu conseguisse fugir dela. Ela corre atrás de mim. Então, eu posso fazer o que for. Eu posso colocar a mão onde eu tiver que colocar. Se eu estiver ali 100%, se eu entender que aquilo ali é a coisa certa a se fazer, se eu estiver ali naquele processo, cara, a bondade e a misericórdia de Deus me perseguem. Já deu certo. Seja dar certo alcançar milhões, seja dar certo alcançar 10. Já deu certo. Não é sobre o resultado, é sobre o processo. O resultado é exato. consequência. Vai acontecer, ou não, vai acontecer como eu projeto. Mas vai acontecer. Perfeito. E desde já, nosso podcast aqui foi maravilhoso, esse bate-papo. E eu já vou agradecendo a sua presença e dizer que a gente pode fazer um outro para conversar mais, falar sobre o local onde você trabalha e a gente desenvolver mais esse podcast. Peço que você possa me seguir, dar aquele like, compartilhar com os amigos e diga o que foi que você achou do convidado, do podcast e de tudo isso, se você já tinha feito essa metanoia. Então aproveite. Eu acho que tem muita coisa boa aí. Escute essa live, escute esse podcast mais uma vez, que isso aí vai acabar abrindo sua mente. Então, Rogério, desde já agradeço o podcast, JP Podcast, agradece sua presença, o seu tempo aqui conosco e eu vou deixar as considerações para você. Se você quiser olhar naquela câmera ali e falar com o pessoal, fique à vontade. Desde já, muita gratidão. Abraço. Muito obrigado, Juntânio, pela oportunidade. Não, é a primeira vez, né, que eu falo para tantas câmeras, então estava extremamente nervoso. Ah, Com acho que deu para perceber, né? Mas enfim, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui. Você que está em casa, a palavra é essa mesmo: metanoia, mudança de mente. Você é exatamente aquilo que você pensa que você é. Se você consegue se entender, se você consegue olhar para dentro e entender quem você é, avança, você avança, você avança, você alcança. Enquanto esse processo não acontecer, talvez você esteja. Nem nasceu ainda. Foi a palavra que a gente usou, né? Olha para dentro e veja se você já nasceu. Você é dona de casa, você é profissional, empresário, não importa a sua área de atuação. Se pergunte se você já nasceu. Se você não nasceu,
aproveite e agradeça. Ainda dá tempo. Se você já nasceu, continue avançando, porque as pessoas, você transforma as pessoas ao seu redor. Tudo que vem para você transborda para o outro. Então, continue avançando, continue vivendo. E, mais uma vez, muito obrigado, cara. Beleza, isso é maravilhoso. E finalizando só com a frase: se chegar algo até você, se bateu, doeu, incomodou, pegue o que é seu. Tem algo aí a ser trabalhado. Se tudo que a gente falou aqui te deixou desconfortável em algum momento, é teu. Pegue porque o recado foi dado. E você precisa dizer assim: estou aberto a novas possibilidades. Forte abraço, pessoal. Tudo de bom e obrigado, Rogério. Obrigado, meu amigo.